Olá, pessoal. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre análise fundamentalista e análise técnica. Vamos iniciar conversando um pouco sobre a análise fundamentalista. A análise fundamentalista ela é um importante instrumento utilizado para a análise de investimentos em ações e, através da avaliação de tópicos que se relacionam com o desempenho da empresa, ela vai possibilitar concluir sobre suas perspectivas. Essa análise ela vai utilizar os fundamentos econômico-financeiros para a determinação do valor da empresa. A gente pode definir ainda também a análise fundamentalista como sendo o estudo de toda informação disponível no mercado sobre determinada empresa, com a finalidade de se obter seu verdadeiro valor e formular uma recomendação sobre sua compra ou venda. Essa análise ela parte do princípio de que as ações elas têm valor intrínseco, que vai estar associado com a performance da companhia emissora e com a situação geral da economia. Portanto, ela vai estudar os fatores que explicam o valor intrínseco de uma empresa, do setor, do mercado, colocando em segundo plano os fatores de mercado, como preço e volume. Esses valores são chamados de valores fundamentalistas. A justificativa que a gente tem para esse tipo de análise é antecipar o comportamento futuro de determinada empresa no mercado. Isto é, a gente precisa se antecipar, adiantar-se ao mercado. A hipótese básica da análise fundamentalista é de que o mercado de capitais ele é eficiente no longo prazo. Podem ocorrer ineficiências na valorização no curto prazo, que seriam corrigidas ao longo do tempo. O que se tem é que hoje o preço de uma ação ela não vai refletir o verdadeiro valor da empresa, mas existe uma tendência de que isso ocorra no futuro próximo. O analista fundamentalista ele vai tratar o tempo todo de descobrir as supervalorizações ou as subvalorizações com base em determinada informação ainda não negociada pelo mercado. Novamente, a gente chama atenção de que nessa análise, a gente vai procurar descobrir o valor intrínseco da ação e, nesse sentido, a gente vai comprar a ação quando ela estiver barata e vai vender caso ela esteja cara, né? Então, aqui a gente tem um esquema do livro do Pinheiro, como é que é feita a tomada de decisão. Então, se o preço for menor do que o valor, a ação a ser feita é de compra. Se o preço é igual ao valor, não há nenhum tipo de atuação. E se o preço é maior do que o valor, a ação a ser tomada seria de venda. Para estimar o valor de uma ação em determinado instante, a análise fundamentalista ela vai basear-se em 3 pontos. Primeiro, as demonstrações financeiras passadas, bem como outras informações relevantes que permitiam a projeção mais provável possível da evolução futura da companhia emissora das ações. A situação atual da economia e as estimativas futuras de variáveis com indiscutível influência sobre o preço de todas as ações negociadas e o grau de confiança do investidor em relação ao grau de intervenção governamental, o que tem caracterizado o mercado brasileiro nos últimos anos. Além de se basear nesses pontos, a determinação do valor da empresa pode ser definida também como função de alguns outros fatores, como, por exemplo, o lucro esperado em exercícios futuros, investimentos realizados e a realizar e fontes de investimentos utilizadas. A análise fundamentalista ela serve para escolher ações nas quais serão investidos os recursos, enquanto a análise técnica ela vai servir para determinar o momento mais favorável para o investimento. A gente tem aqui um quadro que o Pinheiro apresenta, onde são apontadas algumas questões, e a gente consegue observar a diferença entre as duas análises, a análise fundamentalista e a análise técnica. Então, por exemplo, sobre questões das hipóteses básicas, na fundamentalista, a hipótese básica é que existe um valor real ou intrínseco para cada ação que está diretamente relacionado com o desempenho da empresa, como a gente já pontuou. Com relação à análise técnica, a hipótese básica é que os preços das ações eles se movimentam em tendências e existe uma dependência significativa entre as oscilações dos preços que se sucedem. Então, essas duas hipóteses básicas a gente está apresentando a fundamentalista, depois a gente vai apresentar a técnica, mas a gente já consegue observar essa principal diferença entre essas duas abordagens, entre essas duas análises.
E com relação à questão dos objetivos, também há uma diferença. Os objetivos, né, com relação à fundamentalista, o objetivo da análise seria determinar o real valor de uma ação, calculado com base na receita, no lucro, patrimônio, valor presente líquido dos fluxos de caixas futuros. Enquanto que na análise técnica, seria determinar a tendência de evolução das cotações no curto prazo, a fim de se aproveitar as rápidas oscilações para oferir ganhos de capital, vender as ações por um preço superior de compra. A gente tem um conceito aqui de mercado eficiente. A gente denomina o mercado como sendo eficiente aquele que os preços refletem toda a informação relevante disponível e o ajuste à nova informação é instantâneo. A teoria do mercado eficiente afirma que os preços que regem os mercados descontam automaticamente toda a informação que chega a eles e que neles possa repercutir. Isso quer dizer, então, que os mercados eficientes são aqueles nos quais os preços concorrentes de mercado refletem as informações disponíveis. Isso significa que os preços correntes de mercado refletem o valor presente dos títulos e que não há nenhuma maneira de obter lucros extraordinários com o uso dessas informações disponíveis. Para que os mercados eles sejam eficientes do ponto de vista econômico, eles devem cumprir 4 requisitos vinculados às características que os mercados devem reunir para que sejam mais ou menos eficientes. Em primeiro lugar, precisam ser competitivos, ou seja, deve existir concorrência entre os diferentes agentes que participam do processo. Para que esse requisito se cumpra, os mercados eles precisam ser livres. Em segundo lugar, tem a questão da transparência. O terceiro requisito é a questão da liquidez. Para que o mercado seja eficiente, os mercados secundários devem funcionar corretamente, pois é por meio deles que se consegue o processo de venda dos investimentos levados a cabo em ativos primários, que tenham a menor perda possível no preço do ativo, com comissões e gastos. O conceito de liquidez ele vai estar associado a se obter um desinvestimento com custo limitado e a liquidação em um prazo muito curto. Em quarto lugar, o tamanho do mercado ele vai precisar possibilitar custos de transação razoavelmente baixos. Se a eficiência operativa exige um tamanho ótimo dos intermediários financeiros e se é preciso garantir a concorrência ou a competitividade entre o maior número possível de intermediários de dimensões ótimas, essas exigências só podem cumprir-se em mercados muito desenvolvidos e de grande dimensão. O tamanho do mercado ele é igualmente vital, pois dele depende direto ou indiretamente não só os custos operativos, mas também outras 3 características importantes já mencionadas: a profundidade, a amplitude e a flexibilidade. O Pinheiro ele cita o Casilda, que fala sobre as diferentes versões do conceito de eficiência, que tem como única divergência os diferentes níveis de informação que devem refletir os preços de mercado para alcançar a eficiência. Nesse sentido, os especialistas em finanças eles vão distinguir 3 níveis de eficiência. Uma hipótese fraca de eficiência, cujo cumprimento implica que os preços atuais devem refletir toda a informação histórica de preços e quantidade. Uma hipótese média ou semi-forte de eficiência, segundo a qual os preços devem refletir toda a informação publicamente disponível. E a hipótese forte de eficiência, que necessita uma verificação que exige que os preços reflitam toda a informação disponível sobre o mercado, tanto pública quanto privada. Alguns fatores que podem ser destacados para a melhoria da eficiência dos mercados é a continuidade e a densidade das transações, a informação econômico-financeira tanto das empresas que são cotadas no mercado quanto da economia, a existência de grande número de ativos negociados, a facilidade com que se transferem os ativos financeiros, a diversificação na distribuição dos títulos entre os investidores, a normatização das operações e a existência de especulação moderada. A existência de mercados financeiros organizados e eficientes vai possibilitar o incremento do bem-estar global da sociedade.
já que facilita com isso a localização eficiente dos recursos financeiros e a própria competitividade do sistema produtivo, a fornecer seus serviços ao menor custo possível. Aqui a gente destaca as principais etapas do trabalho da análise fundamentalista: a pesquisa, a transformação das informações em ideias de investimento e a comunicação das ideias. Quando a gente pensa nessa primeira etapa, a questão da pesquisa, o analista ele vai coletar as informações a respeito da empresa. Para isso, ele deve conhecer as variáveis que envolvem o desempenho de uma empresa, bem como o seu funcionamento. As principais fontes de pesquisa utilizadas para esse levantamento são elencadas a seguir, que seriam as entrevistas pessoais com dirigentes das empresas, as representações das associações de classe, clientes e público interno. É preciso fazer uma leitura de relatórios macroeconômicos, relatórios setoriais, uma série de documentos. É preciso observar informações de artigos que são publicados na imprensa especializada, publicações especiais, ter acesso à base de dados, internet, bolsa de valores, corretoras, apresentações, né, da bolsa de valores, de associações da própria empresa e estudos documentos, né, relativos a centros de estudos e câmaras setoriais. Na segunda etapa, que é a etapa da transformação das informações em ideias de investimento, é nessa etapa que vai ocorrer a parte da análise e nela vai ser demonstrado o conhecimento do tema. A transformação da informação em ideia é o principal valor agregado pelo analista. Para isso, ele vai poder utilizar algumas ferramentas, como habilidade para conseguir informação, informática, conhecimento de métodos analíticos, bom senso e experiência. Como resultado dessa transformação das informações em ideias, pode-se ter os seguintes produtos: projeções financeiras e recomendações de investimento. A terceira etapa, que seria a parte da comunicação das ideias, vai nos mostrar que uma análise bem elaborada ela não tem seu valor e se não for transmitida de forma adequada a quem solicitou essa informação. Por isso vai ser necessário ter uma boa comunicação de ideias entre o analista e o cliente. Para essa comunicação, devemos conhecer primeiro quais os tipos de clientes e para os quais o analista ele vai estar trabalhando. Se são clientes institucionais, que são clientes que gerenciam carteiras de vários investidores e têm necessidade de recomendações relativas, e clientes particulares, que são clientes que gerenciam seus recursos diretamente e têm necessidade de recomendações absolutas. Após a identificação do cliente, o analista ele deve escolher qual a melhor forma de comunicação das suas ideias, que pode ser de forma direta, por meio de visitas a clientes e contatos telefônicos, ou de forma indireta, por meio de informes publicitários e campanha publicitária. A análise fundamentalista, ela engloba distintos enfoques e sistemas de utilização. Uma das diferenciações que podemos fazer é quanto ao processo que se utiliza para chegar a uma conclusão sobre a compra ou venda de uma ação. Segundo a perspectiva que se queira utilizar na hora de fazer a análise, vão ter dois métodos ou dois enfoques. O primeiro enfoque é utilizado na análise top-down, de cima para baixo, e em contraposição a gente tem um outro método que seria a análise bottom-up ou de baixo para cima. Quando a gente está pensando no top-down, na análise top-down, o que se pensa é que o que move a bolsa a longo prazo são as principais variáveis macroeconômicas, dado que a bolsa deve refletir o comportamento da economia. Já quem é partidário da análise bottom-up pensa que o que tem que ser feito é analisar o comportamento e as perspectivas de cada empresa e detectar quais oferecem a melhor oportunidade de investimento. Esses enfoques eles não são excludentes, ao contrário, é importante o casamento desses enfoques para que as análises sejam feitas de maneira simultânea, para que então possa se comprovar que as conclusões são similares. A análise top-down é utilizada pelos analistas que partem de um contexto global para a formulação de uma conclusão sobre a empresa que ele deve recomendar.
Dessa forma, a tomada de decisões ela inicia-se no contexto global para depois ir se concretizando e chegar a uma conclusão sobre a empresa que está sendo analisada, ou seja, a abordagem é direcionada do estudo da macroeconomia ao estudo da microeconomia. E durante o desenvolvimento são realizadas análises da economia em geral, do setor de atuação da empresa e, mais especificamente, da empresa em si, com o objetivo de determinar as oportunidades e ameaças no ambiente externo da empresa. Os passos básicos para a realização da análise top-down pode ser visto na figura seguinte. Então, aqui a gente tem a análise macroeconômica, análise setorial e análise dos fundamentos da empresa. Passamos a observar agora um pouco sobre a análise técnica. É possível conceituar a análise técnica como um estudo dos movimentos passados dos preços e dos volumes de negociação dos ativos financeiros, com o objetivo de fazer previsões sobre o comportamento futuro dos preços. A escola técnica ou gráfica, ela vai basear-se na tese de que os preços das negociações futuras são fortemente dependentes dos preços das negociações anteriores, sendo possível, então, prever tendências de preços, valendo-se da observação do que já aconteceu, dos movimentos passados. Ou seja, seu principal input, seu principal entrada é o comportamento histórico dos preços. De acordo com essa análise, as variações nos preços de mercado não são independentes de variações passadas. O mesmo ocorrendo com as taxas de retorno sobre os investimentos em qualquer ativo que seja estudado. Segundo essa escola técnica, as séries de preços de mercado apresentam padrões identificáveis e cabe ao analista desenvolver a arte de identificar tendências e saber interpretá-las. Para essa análise, não são relevantes as informações sobre lucros, dividendos, participação no mercado, grau de endividamento, liquidez da empresa, como são considerados na análise fundamentalista. O que importa são os fatores de procura e oferta internos ao mercado, sendo crucial entender qual é a psicologia do mercado. Isso porque o mercado ele é arbitrário, ou seja, o impacto dos fatores externos já está embutido nos preços. Portanto, essa análise é o estudo de como os preços movimentam-se, não se preocupando com o porquê deles estarem se movimentando. Esse tipo de análise ele vai partir de 3 princípios. A ação no mercado reflete todos os fatores nele envolvidos, os preços se movimentam em tendências e o futuro reflete o passado. As principais premissas da análise técnica são: todo fator que afeta o preço de um valor já está descontado. Isso é, qualquer fator fundamentalista, econômico, psicológico, político, que possa influir no preço de um valor já se encontra refletido em seu preço. Por esse motivo, a análise do gráfico desse valor será tudo o que necessitamos para predizer a tendência do seu preço, sem importar-se com a razão que o provoca. Os preços eles vão mover-se em tendências. O conceito de tendência é de grande importância, porque o propósito da análise técnica é identificar em que direção se movem os preços para tentar assumir posições no começo da tendência. Outra premissa da análise técnica é que a história se repete. Esse tipo de análise técnica, ela fundamenta-se nessa premissa de que determinadas figuras, indicadores e osciladores funcionaram bem no passado, e isso pode ocorrer no futuro também. Supõe-se que o investidor tende a reagir de maneira similar às situações que já ocorreram anteriormente. A teoria ela sustenta que as ações negociadas seguem uma tendência de alta ou de baixa a qualquer momento, e que para estudar o mercado é necessário a construção de uma média da evolução dos preços por meio de uma amostra representativa de ativos. Daí lá nos Estados Unidos, do conhecido índice Dow Jones, que até hoje é um indicador geral, mais acompanhado pelo público, foi o primeiro a utilizar um índice médio de cotação como instrumento de avaliação dos preços das ações. Atualmente, todos os países com mercado de ações organizados em bolsas de valores têm índices que retratam a média do comportamento dos preços. No Brasil, esse índice é o Ibovespa.
A gente tem algumas teorias de base para esse tipo de análise. Uma das teorias que a gente observa é a teoria Doll, que ela é baseada em 2 princípios. As alterações diárias que ocorrem nos índices consideram o julgamento de todos os investidores. Portanto, essas alterações descontam tudo que pode ofertar a oferta e a demanda das ações. Os preços descontam tudo. O mercado ele apresenta movimentos oscilatórios em 3 amplitudes distintas. No longo prazo, compreendendo períodos de 1 ano ou mais. No médio prazo, com duração de 3 semanas a alguns meses. E no curto prazo, com duração de 6 dias a 3 semanas. Para se observar a análise de tendência segundo a teoria de Doll, para determinar essas tendências, a teoria de Doll utiliza técnicas de traçado de linhas de tendência, identificação de formações que sinalizam essas tendências e o estudo de descontinuidade de preços, que seriam os gaps. Doll dividiu as tendências em 3 categorias. A primeira seria a tendência primária, que é a tendência principal e mais importante, podendo durar vários anos. Ela pode refletir tanto uma evolução altista, o bull market, como uma evolução baixista, que seria a bear market, e dentro dela a direção do movimento tende a mudar subitamente durante curtos espaços de tempo, sendo conhecidos como reações ou sacudidas, os shockouts. Dentro de uma tendência de alta, é frequente encontrarmos reações baixistas, que apesar de poderem alcançar certa intensidade, não ameaçam a tendência principal. O mesmo pode dizer da tendência baixista, que periodicamente pode ser interrompida por reações altistas. Aqui a gente tem destaque para esse primeiro tipo de tendência. O período que está destacado aqui pode ser de 1 ano a vários anos. A tendência secundária é considerada a reação que ocorre nos mercados dentro da tendência. Sua amplitude ela é menor e pode durar várias semanas a alguns poucos meses, sendo também considerada a correção da tendência principal. Então, aqui a gente teria uma tendência primária altista, se a gente considerar todo esse período aqui, e dentro dessa tendência primária, a gente tem aqui essa tendência secundária que é baixista, que está destacada. Na tendência terciária, ela é uma tendência de curto prazo, que dura um espaço de tempo bem curto, que pode ser de algumas horas ou de no máximo algumas sessões. É considerada uma pequena flutuação de tendência secundária, sendo, portanto, movimentos dia a dia. Então, aqui está destacado um período em que a gente conseguiria observar a tendência terciária. Segundo Doll, as tendências têm esse comportamento por causa da velocidade da difusão das informações relevantes para sua formação. Quando se observa as etapas de tendência de alta, a gente pode destacar uma fase de acumulação, uma alta sensível e a euforia. Já para as etapas de tendência de baixa, a gente pode nomear como sendo a distribuição, o pânico e a baixa lenta. Quando a gente quer observar quais são as características de tendência de alta, a gente pode destacar que dentro dessa tendência de alta, o mercado ele vai passar por 3 fases distintas, com período de duração de difícil mensuração. A fase inicial, que é dita a fase de acumulação, e nela os investidores que não são bem informados começam a adquirir lotes significativos de ações sem provocar grandes alterações no preço. Essa fase representa as compras feitas no momento de antecipação. Então, essa primeira fase é a fase de acumulação. Então, a gente observa aqui, ó, no gráfico, né, dessa tendência de alta, a fase de acumulação. A segunda fase caracteriza pela entrada dos analistas de mercado, quando os preços começam a subir rapidamente e surgem informações sobre o bom desempenho na bolsa de valores. Nessa fase intermediária, o de alta sensível, começa a aumentar o nível de ordens de compra, levando a uma elevação dos preços das ações e do volume negociado. Então, a gente observa que seria aqui essa segunda etapa. E, por fim, na terceira fase, o público leigo começa a entrar no mercado, motivado pelas expectativas de grandes lucros, que estão acontecendo nas bolsas,
noticiados pelos jornais. Nessa fase ocorre uma alta acelerada. O mercado, então, começa a tornar-se extremamente nervoso. Os volumes negociados aumentam de maneira extraordinária e as valorizações diárias das cotações são bastante expressivas. A gente tem aqui essa fase da euforia. Com relação às características de uma tendência de baixa, na fase inicial ou fase da distribuição, o mercado começa a dar sinais de fraqueza, geralmente com pequenos recuos de preços e com um aumento no volume de negociação. A gente tem aqui essa primeira fase. Na fase intermediária, há uma baixa violenta. Essa fase mais crítica porque todos os investidores começam a desfazer-se de suas posições, provocando uma queda praticamente vertical das cotações. E na fase final, ou de baixa desacelerada, os preços voltam a se estabilizar e o mercado fica menos volátil. Então, aqui a gente teria a fase intermediária e aqui a terceira fase. É importante observar que os finais de cada um desses movimentos que foram descritos, tanto de alta quanto de baixa, são fortes indicadores de oportunidade ou de compra ou de venda. Oportunidade de compra quando a gente está na baixa lenta, ou de venda ou não compra na fase que a gente está na euforia, das ações ou objetos de análise. O final de um movimento de alta, ele representa o nível de resistência do preço da ação, nível em que se observa o início da realização de lucros por parte dos investidores que já se acham posicionados no papel. E o final do movimento de baixa representa o nível de suporte do preço da ação, nível em que se observa um interesse maior na compra por parte dos investidores. Com relação aos fatores que devem ser observados quando a gente está analisando as tendências, a gente pode destacar o volume e os índices. O volume ele deve confirmar a tendência. Reconhecer a importância do volume como fator secundário, porém importante, na confirmação de sinais gerados pelos gráficos dos preços. O princípio é que o volume deve expandir na direção da tendência principal, ou seja, numa tendência de alta, o volume deve aumentar quando os preços das ações subirem e diminuir quando eles caírem. Se o volume cair quando aumentam os preços, então a tendência de alta está perdendo força. Numa tendência de baixa, isso ocorre de maneira contrária. Os índices eles devem confirmar-se mutuamente. Nesse ponto, Dow referia-se aos índices industriais e das ferrovias. Ele queria dizer que nenhum sinal importante de reversão de alta ou de reversão de baixa seria válido, a menos que acontecesse nos índices. Comportamento semelhante. Em outras palavras, os dois índices têm de exercer um ponto predeterminado no gráfico para que se considere iniciado um movimento. Outra teoria importante que a gente observa como fundamento dessa análise é a teoria de Elliott, que foi criada por Ralph Elliott em 1939 e é considerada pelos especialistas da área como uma das principais ferramentas para localizar ou antecipar determinadas fases dos ciclos da Bolsa. O princípio das ondas, proposto por Elliott, foi baseado em suas observações durante vários anos, em que os movimentos dos integrantes do mercado, suas tendências e suas mudanças seguem determinado tipo de comportamento identificável em padrões ou figuras nas ondas. Elliott ele utilizou os dados relativos aos valores observados nesse índice Dow Jones e descobriu que mudanças nos preços das ações que compõem o índice seguem uma estrutura harmônica básica que pode ser encontrada na natureza. A partir dessa descoberta, ele desenvolveu um sistema racional de análise de mercado. Segundo a sua teoria, cada decisão de mercado ela é resultante de informação relevante, que por sua vez também produz informação significativa no mercado. Essa trama revela a interdependência entre as decisões e as informações no mercado de capitais. A partir dessa concepção, ele estudou o comportamento dos preços nas bolsas de valores e identificou o surgimento de figuras e formações no mercado que refletem o comportamento de seus participantes. Ao conhecer essas formações,
Sabe-se que elas são repetitivas ao longo do tempo e podem ser reconhecidas, possibilitando assim previsão do comportamento de uma ação. Elliott chegou à conclusão de que uma tendência de alta ou de baixa ela é composta por 5 ondas, baseada aí por trás na sequência de Fibonacci, no número de Fibonacci, sendo as 3 primeiras correntes correspondentes à tendência predominante, as 2 seguintes a um ajuste ou correção dessa tendência e apresentariam um sentido contrário às 3 primeiras. Então, aqui está marcando a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e aqui a parte dos ajustes na quarta e quinta onda. Então, aqui é uma tendência de alta, e no ajuste aqui, dando uma tendência de baixa. Aqui uma tendência de baixa, e aqui a correção com essa tendência aqui de subida. Então, primeira, segunda, terceira onda, quarta e quinta onda. A análise gráfica, ela vai ser um dos pilares da análise técnica. Muitos analistas técnicos, eles vão basear-se exclusivamente nos gráficos para fazer suas recomendações e por isso eles são chamados de grafistas. Apesar de não ser uma ferramenta desconhecida e pouco utilizada, a análise gráfica só foi introduzida no mercado brasileiro em 1970. Com suas teorias baseadas no modelo norte-americano, foram necessários alguns anos para fazer essa adequação, né, ao Brasil. A hipótese básica dessa análise é que as expectativas dos investidores a respeito do desempenho de determinada ação refletem seu comportamento bursátil. Com isso, torna-se possível a realização de previsões de movimentos futuros em função de suas oscilações passadas. Quando se trata das expectativas de seres humanos, entramos numa área de difícil compreensão, mas com a utilização de técnicas grafistas, que se baseiam no desenvolvimento histórico dos preços, essas variações podem ser representadas pelas variações nos preços das ações e possibilitam essas construções de tendência de alta ou de baixa. É possível dizer, então, que o principal objetivo dessa análise seria a identificação das tendências e dos pontos de reversão por meio da análise das formações anteriores. Tem alguns gráficos importantes nesse tipo de análise. A gente vai destacar alguns. Os gráficos eles podem ser de distintas maneiras, segundo a informação que nos fornecem ou como essa informação está disposta. Geralmente os gráficos eles registram a evolução das cotações no decorrer do tempo. No quadrante formado pelos eixos cartesianos perpendiculares entre si, são plotados as linhas ou as barras, as pontos figuras ou os candlestick, que representarão atividades dos preços de uma ação durante um intervalo de tempo. Dentre os gráficos utilizados na análise gráfica, nas previsões dos preços das ações, a gente tem destacado aqui os mais utilizados: gráfico de linha, de volume de barras, ponto figura e o candlestick. Passando a observar alguns desses gráficos, o gráfico de linha, ele é conhecido. Ele consiste em uma representação das cotações no intervalo de tempo, vai ser mostrado na figura a seguir. Ele registra a evolução de uma ação ao longo do período analisado. Para sua construção, situa-se os preços ou cotações no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Para cada período, utiliza-se o preço de fechamento, marcando um ponto para cada preço. E ao unir esses pontos, obtém-se uma linha que representa a evolução das cotações. Esse gráfico ele pode ser construído com base em distintas formas de cotação, conforme a necessidade, baseado na abertura, fechamento, máximo, mínimo, média. Aqui a gente tem um exemplo do gráfico de linha. O gráfico de volume, aqui define-se volume como sendo o valor monetário das transações realizadas em um determinado período ou número de ações negociadas no período. A construção do gráfico de volumes ela é realizada utilizando-se 2 eixos também. O eixo vertical representa o volume das negociações e o horizontal vai representar o tempo. São construídos como um histograma, de maneira que cada seção se traçará uma coluna vertical de tamanho maior ou menor, segundo seus respectivos volumes. Então, aqui observa-se que essa barra
tem um volume maior, representa um volume maior, né? O tamanho da barra é proporcional ao volume que se tem representado pela barra. Aqui a gente destaca algumas unidades possíveis para gráfico de volume. Volume negociado, quantidade de lotes negociados, entre outros. Também destaca-se aqui que existe outra forma, né, de construir esse tipo de gráfico. Pode ser feito, né, o volume por meio de barras verticais sem um eixo horizontal. Aí cada barra vertical vai representar a quantidade negociada em um dia e a escala vai se encontrar do lado esquerdo. Quando se leva em consideração esse tipo de gráficos, é possível valorizar a força ou a pressão com que as cotações estão se movimentando. Alterações bruscas no volume mostram claramente dias de novos posicionamentos e, em geral, são acompanhadas de alterações nos preços. Uma forte alta deve ser considerada significativa se for acompanhada de um alto volume. Isso vai revelar que muitos agentes se dispuseram a comprar grandes quantidades e, inevitavelmente, isso fez com que ocorresse um aumento nos preços. Forma-se, portanto, um aumento para disposição de compra, para posições de compra. Por esse motivo, geralmente, esses gráficos eles são utilizados em conjunto com outros gráficos, como o gráfico de linha ou de barras. O gráfico de barras ele registra a evolução das cotações ao longo do tempo por meio de barras verticais. Nele, as cotações para cada período de tempo são representadas por uma linha vertical que liga os pontos de cotação máxima e mínima. O preço de abertura é representado por um traço horizontal à esquerda e o de fechamento é representado por um traço à direita. Aqui a gente pode ver um exemplo desse tipo de gráfico. Esse gráfico ele é muito utilizado pelos analistas, não só porque representa a evolução dos preços de forma simples, né, tem informação do máximo, mínimo, fechamento, como também porque permite uma visualização da quantidade negociada diariamente nas bolsas. Tem aqui um exemplo de utilização desse tipo de gráfico. O gráfico de candlestick, também chamado de gráficos japoneses, eles são ferramentas da análise gráfica que proporcionam uma compreensão da psicologia do mercado, especialmente no curto prazo, estudando os efeitos nas causas. Mais do que uma forma de reconhecimento e figuras ou formações, os gráficos nos mostram a interação entre os compradores e os vendedores. Esses gráficos eles surgiram no Japão há bastante tempo, quando começaram as negociações com contratos futuros de arroz. O nome candlestick resulta na sua utilização no Ocidente, trazido para o português seriam velas, representar o que se assemelha às figuras básicas produzidas com essa ferramenta. Esse tipo de gráfico ele possui algumas características. Cada período ele é representado por uma vela, formada pelos preços de abertura e fechamento. E se no final de um pregão o preço de fechamento termina acima do preço de abertura, o corpo da vela vai ser transparente. Se o preço de fechamento estiver abaixo do preço de abertura, o corpo da vela será escuro, ou seja, a cor utilizada para preenchimento da vela varia de acordo com o movimento. As linhas finas que saem do corpo da vela são chamadas de sombras e correspondem ao pavio da vela. Essas linhas representam o preço máximo e o mínimo que uma ação alcançou durante um pregão. E uma vela longa e transparente nos indica que os compradores são os que tiveram maior participação nas negociações. Mas se ela apresenta longa e escura, são os vendedores que tiveram essa maior participação. Aqui a gente tem um exemplo do gráfico candlestick, identificando, né, as partes que já foram comentadas. Geralmente os candlesticks são utilizados em operações de curto prazo e há necessidade de estabelecimento da aparição das formações em relação com a tendência. Essa é a base da contribuição para análise desse tipo. Para aplicar o reconhecimento da figura nos gráficos de vela e utilizá-lo de forma efetiva, é necessária a utilização de uma média exponencial de curto prazo, 3 a 5 dias, para determinar a tendência de curto prazo.
Com relação à questão das tendências, a gente apresenta inicialmente, né, alguns princípios. Então, a tendência ela vai representar a direção para a qual o mercado se movimenta. Nesse sentido, ela pode ser uma tendência de alta, de baixa ou lateral. A explicação para a existência dessas tendências vai ser o desequilíbrio entre oferta e demanda. É possível identificar uma tendência de alta quando os níveis de cotação máximos e mínimos se superam uns dos outros sucessivamente, formando, portanto, um movimento de zigue-zague. Já na tendência de baixo, os níveis de cotação máximos e mínimos eles vão descendo. Para a qualificação de uma tendência, a gente deve observar algumas características que representam os pontos de compra e venda. A gente tem uma definição importante, que são das linhas de tendência. Para o estudo das tendências na análise gráfica, utiliza-se o traçado de linhas como ferramenta de apoio. O traçado de linhas de tendência possibilita o acompanhamento dos movimentos de alta e de baixa das cotações, possibilitando com isso a identificação dos sinais de modificação de direção. A gente tem também que as principais linhas de tendência são as retas de suporte e resistência. Elas representam os níveis de cotações em que as compras e as vendas não são fortes o suficiente para seguir o movimento e, portanto, revertem as tendências de queda ou de alta. Ou seja, quando as cotações estão em queda e se aproximam do limite inferior, elas perdem força e iniciam um movimento contrário, um movimento de alta. E quando estão subindo e se aproximam do limite superior, elas acabam iniciando um movimento de queda. Dessa forma, podemos dizer que durante o movimento de queda, essa reta funciona como um suporte e no movimento de alta funciona como uma resistência. A gente pode conceituar a reta de suporte como sendo o nível de cotação do gráfico, a partir do qual o interesse dos compradores supera o dos vendedores, o que provoca o repique da cotação e faz com que ela suba novamente. Uma reta de resistência teria o conceito contrário à de suporte, ou seja, ela vai representar um nível de preços do gráfico em que o interesse do vendedor supera o do comprador, o que provoca uma frenagem nas cotações e sua consequente queda. Analisando os gráficos de barra, por meio de estudo de tendências, percebe-se que os preços testam o suporte e no momento do rompimento da reta, os preços caem rapidamente. Aconteceu isso na sequência, já se identifica uma nova reta de suporte que deve ser seguida. Aqui nesse gráfico, se observa o traçado de 3 retas de tendência. As retas que unem os fundos das barras são as de suporte e as retas que unem os topos das barras são as retas de resistência. Essas retas elas são parâmetros de continuidade de determinada tendência e o rompimento de uma das retas por parte dos preços é um bom indício da reversão da tendência. Os canais de tendências são formações que surgem quando as retas de suporte e resistência estão em paralelo e se produz uma tendência gráfica bem clara. Sua característica principal é a facilidade no traçado das linhas de suporte e de resistência, que se apresentam de forma paralela. Essas formações elas podem ser produzidas tanto na tendência altista quanto na tendência baixista, como pode ser visto nesses 2 gráficos aqui. Com a utilização dos canais, é possível traçar uma estratégia de compra e venda de ações no curto prazo, em função da amplitude do canal, ou seja, comprar ou vender, comprar as ações quando elas estão na reta de suporte e vendê-las quando elas estiverem na reta de resistência. A gente tem o conceito de gap. Gap é buraco, é uma área em que o gráfico que não há operações. Sua importância é resultante das consequências que podemos extrair do comportamento das cotações quando ocorre um gap. Na tendência de alta, ocorre o gap quando o intervalo das cotações de um dia fica acima do ponto máximo das cotações do dia anterior. Já uma tendência de baixa, ele ocorre quando a cotação mais alta do dia fica abaixo do ponto mínimo das cotações do dia anterior.
A gente tem um conceito importante também, que é o conceito das figuras gráficas. Essas formações, elas são figuras que surgem pelas forças de mercado. Por meio delas, podemos ter uma visão do que está para acontecer com as cotações em função das suas características, ou seja, analisando o formato da figura, é possível identificar se as cotações vão se manter ou se vão sofrer modificações, caracterizando dessa forma uma tendência. Existem dois grupos de formações que é possível encontrar, o de continuação e o de reversão. As formações de continuação são aquelas que sugerem que a tendência vai continuar no mesmo sentido que já está, enquanto que as de reversão sugerem uma mudança no sentido da tendência. As formações de reversão são aquelas que identificam essa mudança no sentido da tendência, como a gente já pontuou. Para identificá-las, é preciso levar em consideração alguns aspectos. Tem que existir uma tendência anterior. A primeira indicação de uma reversão de tendência é a ruptura de uma linha de tendência importante. Quanto maior for a formação de reversão de tendência em termos de cotações, duração no tempo e volume, mais importante será o efeito do movimento contrário seguinte. As informações que indicam a tendência altista para baixista geralmente têm uma duração menor e são mais voláteis do que as formações que revertem a tendência de baixista para altista. E o volume tem mais importância nas formações que indicam a reversão de tendência altista para baixista. As formações de continuação de tendência, ao contrário das de reversão, elas mostram-se nos movimentos, nas cotações que indicam a manutenção da tendência anterior. Sua duração geralmente é inferior às de reversão, isso elas são de curto prazo. Possuem importância no sentido de permitir a manutenção de situações vantajosas antes do final de uma tendência. Aqui a gente tem um recorte do livro do Pinheiro, destacando quais são as figuras que são possíveis de serem observadas quando a gente tem a formação de reversão de tendência e quando a gente tem a formação de continuidade da tendência. Para a formação de reversão de tendência, as figuras que vão poder ser observadas são a ombro, cabeça a ombro, duplos e triplos, tetos e pisos. E para a continuação tem a parte dos triângulos, cunhas, bandeiras e flâmulas. Pensando nas principais figuras de reversão de tendência, a formação ombro-cabeça-ombro. É uma das figuras mais típicas do grafismo, que vai indicar uma mudança na tendência altista a baixista. Seu nome vem da semelhança com a cabeça e os ombros de um homem. A característica principal dessa formação é a presença de 3 pontos de resistência e 2 pontos de suporte. O primeiro e o terceiro ponto de resistência, eles vão encontrar-se no mesmo nível, enquanto que o segundo representa o ponto máximo de resistência da formação. Às formações produzidas pelo primeiro e terceiro ponto de resistência é atribuído o nome dos ombros, e a formação produzida pelo segundo ponto é atribuído o nome da cabeça. E vai existir uma linha-chave de interpretação dessa formação, que é a linha do pescoço, formada pela união dos pontos de suporte. Então, aqui tem-se uma figura representativa, ombro, cabeça, ombro. Primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, aqui a indicação da linha de pescoço. Essa figura geralmente surge quando os seguintes fatos eles são identificados. Tem uma interceptação de movimento de alta, revertendo para uma sequência de quedas diárias. A sequência de quedas ela vai ser interrompida por um novo movimento de alta, cujo pico supera o movimento anterior. Uma nova sequência de quedas surge, ultrapassando o pico do movimento anterior, e surge um novo movimento de alta, semelhante ao primeiro. E essa figura proporciona um objetivo de preço em que o valor tenderá a alcançar, em um curto prazo, espaço de tempo. O preço é calculado tomando uma distância que há desde a linha de suporte até o máximo nível da figura, quer dizer, a cabeça, e projetando-se até embaixo. Assim, temos o preço objetivo ao qual tenderão os preços. As fases do ombro, cabeça, ombro são a primeira fase. O preço aumenta sempre acompanhado de um volume crescente superior à média.
A segunda fase, o preço volta a subir, dessa vez até um nível superior à primeira fase. O volume ele vai acompanhá-lo ainda que com força menor que na primeira formação, do primeiro máximo. Depois chega a correção baixista, determinando a linha no qual freou-se a primeira subida. Nesse nível, denominamos linha do pescoço e trata-se, em realidade, de uma linha de suporte que freia as posteriores baixas nos preços. Ao final desse movimento, fica conformada a figura da cabeça. A terceira fase produz o terceiro aumento dos preços, mas nessa ocasião o volume começa menor e com força menor, portanto só aumenta no mesmo nível da primeira figura, ou seja, no primeiro ombro. Os preços continuam em direção à linha de suporte. Outra figura é a formação dos duplos e triplos tetos e pisos. Depois dessa formação, ombro, cabeça, ombro, os duplos e triplos tetos e pisos são as formações gráficas mais comuns para determinação da reversão de tendência. Elas apresentam mais de um ponto de suporte e resistência e por isso são mais difíceis de identificar. Aqui a gente lista algumas características desse tipo de formação. E aqui a gente tem a observação de como seria graficamente essa figura, esse padrão. Aqui a gente também tem destacado as principais fases para esse tipo de figura, a fase dos topos e fundos duplos. E com relação à questão de continuidade de tendência, a gente tem a formação dos triângulos. Quando as cotações de uma ação elas entram numa fase de indefinição, oscilando com frequência, porém afunilando seus valores máximos e mínimos, o traçado das linhas de suporte e resistência vão produzir uma figura que se assemelha a um triângulo. Os triângulos podem apresentar as três formas distintas, podem ser simétricos, ascendentes ou descendentes. Os simétricos eles vão ser aqueles cujos lados formam ângulos semelhantes em direção à linha de base, e já os ascendentes têm seu lado superior perpendicular à linha de base, e os descendentes têm seu lado inferior perpendicular à linha de base. A seguir, essa figura aqui, ela mostra a formação do triângulo simétrico num gráfico de barras. Ainda na análise técnica, a gente pode destacar alguns indicadores técnicos. Esses indicadores eles podem ser divididos em duas categorias principais, que são os indicadores de tendência, como a média móvel e etc. E os osciladores, que tem destacado aqui o momento, o índice de força relativa, os estocásticos e o ADX. Com relação a esses indicadores de tendências, as médias móveis, que é talvez um dos indicadores mais simples da gente ter acesso, a gente observa que encontram-se flutuações nas ações produzidas por problemas de estabilidade e para eliminá-las a gente utiliza médias móveis que proporcionam a identificação da tendência e suas reversões de direção. As médias móveis elas são indicadores técnicos que possibilitam a análise dos movimentos de preços de uma ação. Graças à sua simplicidade de construção e objetividade dos resultados, a média móvel de preço de ações tornou-se um dos mais objetivos e versáteis indicadores de tendência. Para a construção dessa média móvel, a gente escolhe determinado período de tempo e calcula-se a média dos preços dos dias para preços de fechamento. Essa média ela é chamada de móvel porque sempre será a média do último período acompanhado, ou seja, a cada novo dia de negociação, subtrai-se da média o primeiro dia e soma-se um novo dia. A análise desse indicador ela é feita por meio dos sinais apresentados. O sinal de compra é dado quando a linha de preço cruza a linha da média de baixo para cima, e o sinal de venda é dado quando a linha de preço cruza a linha da média de cima para baixo. Para a interpretação dessas médias, deve-se considerar alguns critérios, como que as médias são linhas de resistência nos movimentos de alta e suporte nos de baixa. Quando as cotações estão no movimento de alta ou de baixa, a média pode ser utilizada como um aviso de reversão de tendência. A gente tem aqui os principais tipos de média: a média móvel simples,
a média móvel ponderada e a média móvel exponencial. Para a média móvel simples, é equivalente a uma média aritmética, portanto, deve ser calculada da mesma forma que a média aritmética. Soma-se as cotações em determinado período, divide-se pela quantidade de períodos. A crítica que se faz a esse tipo de média é que ela não faz distinção entre os dias, tratam todas da mesma forma. A média móvel ponderada, cada uma das cotações é ponderada por sua vez, se considerarmos o período de 10 pregões, o primeiro será multiplicado por 1, o segundo por 2, assim por diante. A média móvel exponencial, a média exponencial reúne as vantagens das médias simples e ponderadas em seu cálculo mais complexo. Vai priorizar as cotações mais recentes em relação às mais antigas e possibilita com isso maior diferenciação no tratamento das cotações. A gente tem ainda aqui a apresentação de alguns osciladores que podem ser utilizados. O momento, e aqui tem qual seria a interpretação para a utilização desse indicador. A gente tem o índice de força relativa também utilizado. A forma com que ele é calculado, né? Como deve ser utilizado esse indicador para se fazer o momento de venda ou o momento de compra. O estocástico, como ele é calculado. O que vai sinalizar compra e venda. E o indicador ADX também. A gente apresenta aqui rapidamente. E por fim, aqui há o Pinheiro, ele apresenta como seria possível utilizar cada um desses indicadores. A principal referência para a construção desse material foi o livro do Pinheiro, o livro de mercado de capitais, a 9ª edição. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.